versículo 26. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívida. Provérbios 27, versículo 13 e 14. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha. É uma das dos avisos, né, que a palavra de Deus faz, é exatamente com relação quando se fala de dinheiro na palavra de Deus, nós devemos tomar muito cuidado. Na Assembleia existe aquele que dispensa, né, o dinheiro, existe aqueles encarregados aqui, os que dispensam o dinheiro para as necessidades. E isso deve ser feito com cuidado na presença do Senhor, porque o dinheiro é do Senhor, né, o dinheiro da Assembleia é do Senhor. Mas aqui ele tá dizendo também, ele está dizendo de ficar por fiador de dívida. É comum no mundo você precisar de um fiador. Mas a palavra de Deus, na verdade, ela diz: se você não tem o dinheiro para comprar, né? Imagina um cristão pedindo para um incrédulo ser fiador dele. Ou mesmo um irmão pedindo para outro irmão ser fiador dele. Deve ser bem pensado no caso do irmão. No caso de irmão de carne, então, muito mais bem pensado. Porque é o seguinte, vamos fazer o seguinte cálculo. Eu ganho R$1.000 por mês. Eu tenho minha família para cuidar, tenho meu aluguel para pagar, etc e tal. E vem uma pessoa e diz para mim: olha, você não quer ser fiador para mim? De uma casa que eu vou alugar? R$800. É óbvio que se eu fizer o cálculo, não vai dar para eu cumprir com aquela dívida que eu estou assumindo que não é nem minha. Né? Agora, se um irmão vem pedir, nós vamos ter ali considerar muito bem quem é aquele irmão, se ele está há muito tempo no Senhor, e se eu tenho dinheiro também para pagar a dívida que eu vou assumir daquele irmão. Porque não adianta nada, ele está falando, você vai penhorar a sua roupa, você vai andar pelado, ele vai andar com a sua roupa. Né? Então, quando se trata de dinheiro, o cristão tem que tomar, ele não deve ser fiador de incrédulo. Não tem condição aqui. O cristão não deve ser fiador, a não ser que ele seja rico demais. Ele fala, não, se ele não pagar, eu tenho dinheiro para pagar 15 aluguéis dele. Tudo bem, né? Mas o cristão não deve ser fiador de estranho. Em se tratando de irmão, com muito cuidado, para ver o que está acontecendo realmente, porque é um caso sério. Eu já disse uma vez, quando alguém pede para ser fiador, ele já se tornou inimigo, né? Porque se ele não for honesto, você acaba pagando a dívida dele, então ele não era teu amigo, né? Se ele dizia ser amigo. E ele não sendo seu amigo, você não tem nenhuma garantia que ele vai garantir alguma coisa, que vai continuar. No mundo hoje, principalmente hoje, do jeito que está a coisa, já até está tirando esse negócio de fiador como uma exigência, por exemplo, aluguel. Hoje já está fazendo isso via banco. Se alguém precisa alugar, em vez de arrumar um fiador, ele vai no banco e o banco fica de fiador para ele. Só que o banco consegue reaver o negócio, ele fica o fiador nunca. E hoje está muito comum isso, pessoas que
fazem isso de propósito. Eles pedem para ser fiador, que eles não vão pagar não, e você vai acabar ficando com a dívida. Porém, nós não podemos nunca esquecer que nós, como cristãos, podemos também não ser fiador, mas ajudar o irmão. Ajudar é diferente de ser fiador. Fiador, eu assumo a dívida no caso dele não pagar. E, como irmão, se algum irmão me pedir para ser fiador, eu falo, não, eu já pago, eu ajudo. Se você tem dinheiro para ajudar, já ajuda, não fica nem como fiador. E pode até, se você tiver um dia como pagar a parte que tiver, tudo bem. Aí deixar a consciência dele com respeito a tudo isso. Mas nós temos que pensar que, como cristãos, temos que também ter o lado humano, né, de ajudar quem tem necessidade, que a palavra também nos ensina a respeito. Agora, eu creio que aqui em Provérbios, ele está falando, nós sabemos que o livro de Provérbios não é um livro de lei ou de regras, apesar de mencionar a lei, essas coisas aqui. Mas ele está falando da sabedoria de Deus nessas coisas aplicada à sua vida diária. Ele está dizendo para você coisas que você não deve se meter se você não quiser arrumar confusão. E uma delas é ser fiador. Né? Realmente, quando você fica fiador, você assumiu que qualquer coisa é você que vai cobrir. E não tem caminho de volta. Há também colocar-se seus bens em penhora para garantir um empréstimo. Mas, de um modo geral, hoje, nós devemos ser cuidadosos com isso, porque mesmo entre os cristãos, porque nós não estamos falando de irmãos, só os que estão aqui na nossa esfera aqui, na Assembleia. Mas não tem. Todo mundo que está lá fora dizendo que sou cristão, crê em Jesus Cristo, não é cristão, é um irmão em Cristo. Apesar de ele não estar aqui sentado com a gente, ou de não concordar com a doutrina ou qualquer coisa, mas ele é um irmão. E por causa disso eu vou emprestar. Hoje, mais do que nunca, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque eu falo isso porque sei que tem aqui irmãos que caem nessa, eu incluindo, de pessoas que vinham falando que eram irmãos, que estavam necessitados, a gente abre a mão, entrega e no final acaba vendo que esse dinheiro, depois fica sabendo que esse dinheiro foi usado para uma coisa que não tinha nada. Uma vez aconteceu isso, o irmão do Nordeste, falando que eu reunido, inclusive, em comunhão com a gente, e falando que precisava de dinheiro, que a família estava sendo necessitada e tal. Depois de um tempo, muitos irmãos ajudaram, e foi descoberto que o dinheiro ele usou para comprar aparelhagem de som, para ele ficar escutando música. Não era nada disso. Quem emprestou teve prejuízo, mas ele tem um prejuízo muito maior. Isso aí ele vai ver, ele vai pagar esse prejuízo. Porque Deus vai cobrar dele, porque ele enganou, né? Mas nós, como cristãos, eu volto a dizer, temos que ter sensibilidade de fazer, e quando fizer, fazer para o Senhor, não para a pessoa. Porque daí você nunca vai ficar injuriado, né? Ou chateado de ter feito uma coisa assim. Então, os irmãos que emprestaram dinheiro para essa pessoa, que se dizia não, que no final acabou gastando em outras coisas, fizeram com a consciência que estavam fazendo para o Senhor. E vão ter o seu galardão, apesar do que o cara fez com o dinheiro. Mas ele vai responder pelo que faz. Necessidade nós temos, mas a gente não pode sair correndo atrás em assistencialismo. Isso é uma coisa que cada vez mais nós temos visto que não funciona. Assistencialismo, eu digo, ficar só cobrindo as necessidades e nunca incentivando a pessoa a sair desse problema. Aqui no Brasil, agora, o cartão de crédito é uma coisa que tem sido mais usado. Questão de 20 anos atrás, cartão de crédito, o negócio era um luxo, né? A maioria usava era tal de cheque mesmo. Né? E caiu o descrédito por quê? Por causa do cheque sem fundo. Agora o cartão é mais garantido. Porém, o cartão tem um outro problema no sentido dele, que todo mundo deve ser muito cuidadoso. Ele passa muito fácil, ele aceita tudo.
mas depois de 30 dias você recebe a conta e você assusta. Gastei tudo isso e vai acrescendo o bolo. Você não sai mais desse buraco. E aqui não é tanto, mas tem muito a inflação, era um negócio que nos segurava um pouco. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, onde o crédito é mais fácil do que aqui, você pode ir passando seu cartão, vem a dívida, você paga o mínimo e continua rolando a dívida. Tem casais recém-casados, que em questão de 3 anos de casado, estão com uma dívida impagável. Por quê? Porque não tiveram critério de como usar esse dinheiro. Então, usar o cartão é um negócio perigoso também. E existe também as pessoas que passam essas necessidades. Se você ficar só passando o cartão para elas, a conta só vai aumentar, mas não vai sair de lugar. O que é necessário é nós fazermos com que haja na parte da pessoa também exercício de procurar trabalhar mais, ou fazer qualquer coisa. E é por isso que, falando disso para mim, ele já cai logo no assunto do preguiçoso, né? Ele fala, ele começa falando sobre ser fiador de alguém, ele já fala, vai ter uma formiga preguiçosa. Porque nós sabemos que não tem acolhimento de muito mais pessoas que estão deitadas na cama no dia frio do que sair para trabalhar. Ninguém vai negar isso. Jó, capítulo 16, livro de Jó, Jó 16, versículo 19. Eis que também agora está a minha testemunha no céu, e o meu fiador nas alturas. E bendito para Jó, né, saber que ele tinha um fiador. Na verdade, ele não podia pagar, e ele sabia que ele tinha um fiador, que Deus ia tratar da dívida dele. E quando nós vamos no Salmo 69, versículo 4, aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Esse é o nosso fiador. O Senhor lhe veio assumir uma dívida que não era dele, e sabendo que não ia receber de volta. Sabendo que ninguém seria capaz de pagar. E acho que esse sentimento, né, como o irmão falou, às vezes é melhor ajudar do que com a certeza de que a pessoa talvez nem vá cumprir. Mas o Senhor fez assim, o Senhor veio, pagou o preço em nosso lugar, se deixou pregar naquela cruz e para nos resgatar. E agora temos um penhor, né, também é outra linguagem de penhorar as coisas, né, uma garantia de que seremos resgatados aqui. O Senhor, com o seu sacrifício, Ele não apenas pagou pelos nossos pecados, mas Ele pagou por nós também. E somos dele agora. Ele tem direitos sobre nós. Quando um judeu não podia pagar uma dívida, ele se entregava como escravo. Era permitido isso durante a lei. Às vezes as pessoas falam que a Bíblia tem um monte de barbaridade, que tinha escravidão, mas as pessoas não entendem exatamente o que era escravidão no tempo bíblico. Né? Uma pessoa que tivesse dívida, ela então se entregava, como se fazia escrava do seu credor, ia trabalhar de graça por uma série de anos ali, até que ela conseguisse pagar o que ela devia. Ele era um servo, daí ele passava a ser um servo. E o Senhor Jesus, quando ele foi... tem uma passagem bonita lá em, eu acho que é Deuteronômio ou Números, que fala do servo, que ele podia sair livre, quando ele cumprisse o seu tempo. Mas aí, se ele quisesse, por amor da sua esposa, ele não saía. Ele pegava e deixava pregar, né, a sua orelha, parece que era assim, no batente da porta, mostrando assim que ele ia ficar, por amor de sua esposa. Essa é mais uma
uma figura também do Senhor, assumindo não só a nossa dívida, mas permanecendo, se deixando pregar naquela cruz por amor da sua esposa, a igreja. Se a gente entrar também pelo lado da remissão, né? Que nós fomos comprados por preço, e nós estávamos na mão de um outro Senhor, né? E quem pagou o preço pela nossa redenção, pela nossa remissão, foi a própria pessoa do Senhor Jesus, né? Com o seu sangue. Nós lemos na pregação do Evangelho, em Salmo 49, Salmo 49, versículo 6. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Não adianta nada aqui eu ser fiador do meu irmão, eu ir preso no lugar dele, né? Porque eu não teria, é tão alta, a nossa dívida para com Deus era tão alta, que não adiantava eu trocar uma vida por 100 vidas. Eu dava, como eles fazem troca de prisioneiros, né? Na guerra nós vemos, eles soltam um de um lado, mas ele fala, não, eu quero que se solte 100 do outro. É uma troca, né? Mas aqui está falando que, ainda que o homem tivesse todo o recurso dele e desse pelo resgate do seu irmão, não daria. Não daria, porque o homem não tem dinheiro, não estão falando em dinheiro aqui, né? Como pagar a nossa dívida para com Deus, né? É caríssimo. E como o Mário estava falando, o nosso fiador, aquele que ficou em lugar, ele sabia o total da dívida. Aqui Deus fala que é caríssimo. Ninguém poderia pagar. Não existia alguém na face da terra que podia redimir a seu irmão. Tirar-nos, né, da escravidão de Satanás e trazer-nos para a glória dos filhos de Deus. Não tinha. O único preço quem podia pagar era Cristo. A exortação do trabalho aqui, ela tem uma função importante, né? Porque quando Deus criou o mundo, no sétimo dia, Deus descansou. Então, o descanso é algo que Deus fez. Ele descansou no sétimo dia, ele deu todas as condições para Adão e Eva viverem no Jardim do Éden. Eles trabalhavam no Éden, ou deveriam trabalhar, né? É uma ideia errada que eles vivessem apenas olhando, passando o tempo, né? Passeando de um lado para o outro, mãos dadas. O Senhor deu o trabalho. Lá em Gênesis, quando a gente vê, eles eram para cultivar a terra. Eles deviam se multiplicar, né? Ter filhos e cultivar a terra e administrar o jardim. Era trabalho. Mas não era o trabalho amaldiçoado depois, a terra amaldiçoada depois, né? Porque aí o trabalho ficaria difícil de ser feito. Mas Deus, desde o princípio, queria que o homem trabalhasse, porque Deus trabalhou também. Mas ele deu descanso. No sétimo dia ele descansou. E quando nós chegamos nos evangelhos, o Senhor Jesus, num determinado momento, ele chama os discípulos para descansarem à parte, porque eles iam e vinham e não tinham tempo para descansar, ajudando as pessoas e alimentando, fazendo tudo. Mas Deus criou o trabalho. A gente pode até ler lá no Gênesis, né? Porque existe uma ideia do paraíso, né? Do Jardim do Éden, um lugar assim, tipo idílico, né? Que ninguém faz nada. 2,15. 2, versículo 5, isso. Isso. Ah, sim, 15.
Gênesis 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então havia o trabalho no jardim do Éden. O homem foi criado agricultor, para ser agricultor e administrador também. Ele dá nome a todos os animais e guardava, né, cuidava do jardim do Éden. E lá e Deus descansou no sétimo dia da criação. Mas quando nós encontramos o Senhor Jesus nos evangelhos, nós aprendemos uma coisa interessante, que o descanso de Deus acabou. Ele fala, meu pai trabalha até agora, e eu também. Deus descansou uma vez, no sétimo dia. E daí para frente ele só trabalhou. Porque o homem dá trabalho a Deus. O homem mantém Deus ocupado, né? Por causa da queda, do pecado. Então o trabalho é uma coisa instituída por Deus. Deus trabalha até agora. E por que nós não, né? Porque seria diferente conosco. Todo mundo sonha em ganhar na loteria para não precisar trabalhar. Mas isso é uma maldição, não trabalhar. Porque Deus instituiu o trabalho. Não trabalhar é errado. Deus instituiu o trabalho. E por isso que fala do preguiçoso, né, do que não quer trabalhar. E nós vamos lá nas epístolas, em Timóteo também, vai falar daquelas que são viúvas e não querem trabalhar também, não querem vai falar daquele que não quer trabalhar, mas esse também não coma. Então é muito, muito claro isso e não deve haver dúvidas quanto a isso. O lugar que Deus instituiu para o homem é lugar de trabalho. Claro que o trabalho varia, né? Tem trabalho com cerebral, tem trabalho com as mãos, diferentes tipos de trabalho, mas é trabalho. Acho que nós vivemos um tempo de trabalho, que no sentido das coisas, o nosso chamado celestial também, né? Não é o nosso tempo de descanso. O tempo virá ainda. Então, que o mundo quer nos enganar, nos levar, é nós nos acomodarmos nossa vida só aqui, amoldar as coisas do mundo, viver. Nos cansamos às vezes, né? Buscar a sinergia no lugar certo, coisas do Senhor. Às vezes nós queremos descansar aqui nesse mundo, nos acomodar e deixamos nossa armadura de lado. Somos bons cristãos, mas não esquecemos que tão logo vai chegar o nosso descanso. Né? Então não é tempo de descanso. Então, o nosso tempo aqui nesse mundo, nós estamos num mundo de adversidade nas coisas. Então, sempre vai existir a luta, né, o trabalho, mas haverá o tempo que tão logo virá, será o descanso. Negociai até que eu venha, né? Lucas 10, 13. O Senhor admoestou seus discípulos. Esse negociai aí tem um sentido de trabalho também, eu creio. Lucas, acho que eu falei o versículo errado. 19, 13. Eu não sei se outra versão diz outra palavra aí, mas... E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes, negociai até que eu venha. É no sentido de trabalho, porque quando ele volta, ele quer o resultado dessa negociação, né, desse investimento que eles iam fazer. Esse é o pedido para o Senhor agora, para nós nesse mundo, não tem descanso ainda.
Quando Paulo chama os irmãos de Éfeso e conversa com eles, que ele está para partir, capítulo 20 de Atos, ele está falando, pode encomendar eles a palavra, encomendar a Deus e a palavra de sua graça. Ele fala no versículo 33, ninguém cobiceia a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim, e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar e receber. Hoje, a prática mais comum é todo mundo quer ser bem-aventurado de receber. Todo mundo querendo receber. Mas a educação de Paulo aqui vale para nós. Nós devemos trabalhar com as próprias mãos para ter com o que ajudar os outros, entendendo que esse ato de estender a mão e ajudar é mais bem-aventurado do que receber. Quem recebe, ele se sente bem, né? Resolveu um problema, fica grato, isso redunda em graças a Deus. Mas a bem-aventurança é dar, porque quando você faz isso, redunda em ação de graças para Deus. Porque a pessoa que recebe, ela, como você é aluno, né, no sentido de Deus, ela agradece a Deus pelo que foi. E isso redunda, então, em ações de graças e de louvor a Deus. E isso é bom para nós, né? Nós estarmos, então, prontos a ajudar. E toda vez que a gente fala isso, é capaz de, às vezes, no dia seguinte, ter uma figurinha atrás da nossa escola que é importante ajudar, que eu estou precisando. Mas não é isso. Todo mundo tem que ouvir falar assim, então eu vou trabalhar com as próprias mãos para poder ajudar. E não falar assim, bom, já que tem quem ajuda, eu vou parar e ficar esperando. Ninguém pode tirar essa bem-aventurança, podemos dizer, das mãos de Deus. Porque Ele foi o maior bem-aventurado de todos. Ele deu, sem ter que receber. Essa maior bem-aventurança é dele próprio. Por isso que o Senhor Jesus fala, mais bem-aventurada coisa é dar, Paulo diz, né, do que receber. E Deus foi bem-aventurado em ter dado. Que de mais precioso ele tinha. Paulo disse que o Senhor disse. Paulo disse que o Senhor disse. Lembrando as palavras do Senhor Jesus que disse. Nós, como cristãos, devemos fazer como existe uma expressão no mundo dos negócios que chama empréstimo a fundo perdido. Tem bancos que emprestam a fundo perdido. Eles sabem que não vão receber, mas emprestam pelo bem social que vai fazer o empréstimo. Nós devemos pensar assim, todo dinheiro que nós emprestamos para alguém é a fundo perdido, no sentido de eu não vou querer ele de volta. Mas não é fundo perdido, porque o benefício vem não para nós, mas para Deus. A gente pode, nesse sentido, ser criterioso, como o provérbio fala, não sai correndo ser fiador aqui no mundo, anunciado no jornal, ó, quem quiser o seu fiador, não é assim, né? Mas ser criterioso, mas também pensar naquele que está necessitado mesmo e buscar o que está necessitado mesmo.